Prepare-se para uma revelação que poucos conhecem e que muitos prefeririam manter em segredo. Hoje, vamos explorar a história de uma mulher que desafiou todos os limites e revelou verdades ocultas que até hoje deixam até os mais céticos perplexos. Estamos falando de Florence Marriott, uma figura muito além de uma simples escritora ou atriz de sua época. Florence foi uma verdadeira pioneira, ousando se aventurar por territórios que a maioria teme: o mundo espiritual. O que ela descobriu nesse universo invisível foi tão marcante que aqueles que controlam o conhecimento tentaram ocultar essa verdade do público. Florence Marriott viveu entre dois mundos, o físico e o espiritual, e testemunhou eventos que poucos ousam encarar. Seus relatos são tão impressionantes que muitos acreditam que ela realmente se comunicou com os mortos. Se você nunca ouviu falar sobre isso, prepare-se para expandir sua percepção da realidade. E se já conhece essa história, fique atento, pois sempre trago detalhes inéditos e exclusivos a cada novo vídeo. Agora, um aviso importante. Esse tipo de conhecimento não costuma ficar acessível por muito tempo. Há forças que preferem que essas informações não se espalhem. Então, assista até o final, pois tem uma surpresa especial para você. Um detalhe que poucos percebem. Quero ver se sua mente está afiada o suficiente para captar esse segredo. E aproveite para me contar nos comentários de onde você está assistindo este vídeo e incluir a palavra-chave além. Confie em mim. Depois de assistir a este vídeo, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. O século XIX foi uma era de transformações profundas, e junto com as revoluções tecnológicas e sociais, surgiu também um forte interesse pelo desconhecido e pelo sobrenatural. O período foi marcado por uma crescente curiosidade sobre o espiritualismo, com pessoas de diferentes classes sociais e países buscando respostas para perguntas sobre a vida após a morte, a existência de espíritos e a possibilidade de comunicação com o além. Tudo começou a ganhar força. Em 1848, quando duas irmãs conhecidas como as Irmãs Fox alegaram ter se comunicado com o espírito de um homem assinado na casa onde moravam em Hydesville, Nova York. As irmãs, Margaret e Kate Fox, afirmavam que batiam nas paredes e, em resposta, ouviam toques que acreditavam ser do espírito desse homem. A história delas rapidamente se espalhou, e as sessões das irmãs atraíram multidões, despertando o interesse público e abrindo caminho para o que viria a ser o movimento espiritualista. A partir daí, uma onda de espiritualismo tomou conta de muitos países, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Sessões espíritas, eventos, nos quais médiuns supostamente canalizava par particulares, e até em teatros. Algumas dessas sessões eram extremamente elaboradas com manifestações de sons, movimentação de objetos e até supostas materializações de espíritos figuras. Influentes da época aderiram ao espiritualismo, ou pelo menos manifestaram grande interesse nele. Pessoas como o autor Victor Hugo, o cientista Alfred Russel Wallace, um dos cofundadores da teoria da evolução, e até o escritor Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, foram influenciadas pelo movimento espiritualista. O espiritualismo rapidamente se espalhou entre intelectuais, artistas e cientistas que buscavam Ender, o que acreditavam ser um novo campo de estudo, um elo com o sobrenatural. Assim, o século XIX transformou o espiritualismo em uma corrente influente da cultura popular. Essa época era repleta de curiosidade e sede por desvendamento, trouxe à tona questões que nunca haviam sido tão amplamente discutidas. Neste cenário, surge Florence Marriott, disposta a ir além de todos vivenci e relatando experiências com o mundo dos mortos. Um relato que desafiaria e incomodaria céticos por muito tempo. Florence Marriott não era apenas uma espectadora nas sessões espíritas do século XIX. Ela era uma participante ativa, fascinada e absolutamente determinada a encontrar provas de que o além existia. Suas experiências sobrenaturais foram muitas e intensas, cada uma delas trazendo novas revela
e deixando Florence ainda mais convencida da existência de um mundo invisível. Uma das histórias mais impactantes foi o encontro que ela teve com uma manifestação física de um espírito em uma das sessões espíritas mais perturbadoras de sua vida. Uma noite, Florence participou de uma sessão onde estava presente o renomado médium Charles Williams, que era famoso por suas habilidades de materialização. Williams alegava que os espíritos podiam não só se comunicar, mas também se manifestar fisicamente durante essa sessão em uma sala à meia luz e cercada por um silêncio quase assustador. Marriott e os outros presentes começaram a ouvir um leve sussurro, seguido de batidas na mesa. A tensão aumentava a cada segundo, e então algo absolutamente inexplicável aconteceu. Diante de todos, uma figura translúcida começou a se materializar no meio da sala. Marriott observava em estado de choque enquanto a figura que parecia flutuar levemente tomou a forma de um homem que se aproximou dela e murmurou palavras de consolo e saudade. Florence, descrente no início, chegou a tocar a mão dessa figura materializada. A sensação era estranha e inexplicável. Algo entre o frio e o úmido, como se estivesse tocando uma névoa densa. Ela descreveu a experiência como surreal e impossível de ser comparada com qualquer coisa na Terra. Este contato direto com o espírito não foi apenas um momento de revelação para Marriott, mas também uma prova irrefutável para ela de que os mortos poderiam realmente se comunicar com os vivos. Essa experiência, assim como outras, fez Florence Marriott relatar publicamente que os espíritos não só desejam se comunicar, mas também intervir em nossas vidas. Ela acreditava que o propósito dessas manifestações era trazer paz, avisos ou conselhos, especialmente para aqueles que ainda sofriam pela perda de entes queridos. Marriott também testemunhou fenômenos como escrita automática, onde sua mão parecia ser guiada por uma força invisível para escrever mensagens de espíritos. Ela relatou que essas mensagens eram claras, frequentemente proféticas, e até descreviam fatos que ela mesma desde essas experiências transformaram profundamente sua visão sobre a vida e a morte. Ela passou a ver o além como uma extensão do mundo físico, um lugar onde os laços de amor e afeto continuavam vivos, mas também um lugar onde almas inquietas podiam vagar em busca de redenção. Para Florence Marriott, esses encontros sobrenaturais trouxeram uma certeza que nem os céticos nem a ciência da época conseguiram abalar. Os mortos estavam entre nós e, em certas condições, poderiam até tocar e falar com os vivos. As histórias de Florence Marriott são mais do que relatos de uma mulher fascinada pelo espiritualismo. Elas são fragmentos de uma jornada pelo desconhecido, uma tentativa ousada de documentar o que muitos preferiam manter em segredo. Essas experiências não só moldaram suas crenças, mas também ecoaram como um chamado para aqueles que, assim como ela, buscavam no insondável mundo dos espíritos. Florence Marie alegava ter descoberto uma terrível verdade sobre o além que poucos ousariam encarar. Segundo ela, o mundo dos mortos era um reflexo ampliado do mundo dos vivos, onde as ações de cada um em vida determinavam seu destino após a morte. Para Mará, a vida não terminava com o último suspiro, e o modo como alguém escolhia viver afetava não só o próprio espírito, mas também as que teriam após a morte. Ela acreditava que havia 2 caminhos no além, um para aqueles que viveram com virtude e compaixão, e outro para aqueles que causaram dor ou agiram de forma egoísta. Marriott descrevia esses espíritos atormentados como almas em sofrimento, vagando entre dimensões em busca de redenção. Estes espíritos, segundo ela, eram capazes de influenciar a vida dos vivos, se manifestando para os que amavam, ou até mesmo para tentar corrigir erros que cometeram em vida. Uma das verdades que Marriott compartilhou em seus relatos era de que o sofrimento dos espíritos poderia ser tão profundo e duradouro que eles buscavam ajuda e consolo. Junto aos vivos, ela afirmava que muitos espíritos se apegavam a antigos laços,
tentando ajudar os familiares ou amigos e enviando mensagens de alerta ou orientação. Marriott acreditava que os mortos, longe de serem seres desconectados, ainda influenciavam a vida daqueles que deixaram para trás, seja para prevenir infortúnios ou guiar em decisões difíceis para Florence. Essa interação entre os mortos e os vivos não era apenas possível, era uma realidade. Ela descrevia o além como um plano onde espíritos poderiam progredir espiritualmente ao ajudar os vivos, criando uma conexão de aprendizado mútuo entre os dois mundos. Essa impactante e aterrorizante do além reconfigura a compreensão do sobrenatural, mostrando que o mundo dos mortos não era simplesmente um mistério sem relação com o nosso, mas uma extensão espiritual que permanecia profundamente ligada à vida terrena. Florence Marriott acreditava que essa verdade deveria ser compartilhada, pois ela transformava o modo de pensar sobre o sobrenatural, dando um novo sentido à responsabilidade moral e espiritual. Para ela, saber que a vida ecoa além do túmulo deveria fazer cada pessoa refletir sobre o modo como vive, consciente de que suas ações poderiam impactar a eternidade. Florence Marriott desenvolveu uma série de teorias fascinantes sobre a comunicação entre os vivos e os mortos, acreditando que essa ligação era uma ponte espiritual fundamental. Ela sustentava que os espíritos utilizavam uma variedade de métodos para se comunicar e que essa necessidade surgia muitas vezes de questões não resolvidas, de laços afetivos ou de um forte desejo de guiar ou alertar seus entes queridos. Para Florence, a comunicação espiritual não era apenas um fenômeno aleatório, mas sim um processo intencional, onde os espíritos buscavam expressar mensagens importantes ou, em alguns casos, buscar consolo e perdão, uma das maneiras mais conhecidas de comunicação que Marriott acreditava. E presenciou era a escrita automática, um fenômeno onde o médium ou a pessoa conectada ao espírito escrevia palavras ou frases sem controle consciente, guiada por uma força invisível em diversas sessões espíritas. Florence viu mãos se moverem sozinhas, escrevendo mensagens complexas que revelavam detalhes íntimos ou conhecimentos surpreendentes, segundo ela. Essas mensagens vinham dos próprios espíritos e muitas vezes eram carregadas de emoção, trazendo conforto ou mensagens de aviso para os familiares. Outro fenômeno que Marriott descrevia com intensidade eram as vozes dos espíritos que se manifestavam em sessões espirituais, como sussurros, ou até conversas claras em ambientes de completa quietude. Florence e os outros participantes ouviam vozes que pareciam vir do ar ou de pontos específicos da sala. Essas vozes, segundo ela, não apenas falavam, mas traziam informações relevantes e impactantes, sugerindo que os espíritos ainda mantinham um entendimento consciente do mundo dos vivos e das situações vividas por seus familiares. Além disso, Florence relatava experiências com materializações físicas, aparições momentâneas de figuras espirituais. Ela presenciou vultos, figuras translúcidas, e até formas humanas inteiras que surgiam por alguns instantes durante sessões com médiums habilidosos. Marriott acreditava que essa era uma das formas mais impressionantes de comunicação, pois permitia um contato visual direto, deixando pouco espaço para dúvida. Na época, essas teorias e fenômenos eram tanto fascinantes quanto polêmicos. Enquanto alguns buscavam avidamente compreender e validar essas experiências, céticos argumentavam que tudo poderia ser uma mistura de truques e efeitos psicológicos. O espiritualismo, embora popular, também era desacreditado por muitas figuras da ciência e da religião. Já hoje, com o avanço da ciência e uma visão mais aberta ao que se refere ao espiritual e ao desconhecido, as teorias de Florence ainda provocam intriga e questionamento, alimentando um interesse persistente pelo sobrenatural e pela possibilidade de vida além da morte. Essas teorias de Florence Marriott nos oferecem uma perspectiva inquietante e instigante, que faz pensar se os mortos realmente mantêm laços conosco, o que eles estariam tentando nos dizer. No século XIX, o mundo estava dividido entre a racionalidade científica emergente
e o fascínio pelo oculto e pelo sobrenatural. Quando Florence Marriott começou a compartilhar suas experiências e teorias sobre com espíritos, suas revelações causaram uma reação explosiva na sociedade. Embora houvesse um interesse crescente pelo espiritualismo, especialmente entre aqueles que perderam entes queridos e buscavam consolo, as experiências sobrenaturais que Marriott relatava eram vistas por muitos com ceticismo e até desprezo. As críticas vieram principalmente dos cientistas religiosos e dos intelectuais da época, que viam o espiritualismo como uma ameaça à razão e ao progresso. Céticos acusavam Marriott de explorar o emocionalismo das pessoas e de se aproveitar de truques ou ilusões para convencer o público de que havia vida após a morte. Ela enfrentou acusações de fraude e charlatanismo, além de ter sua credibilidade questionada. Publicamente, os jornais e intelectuais faziam campanhas desacreditando tanto ela quanto outros médiuns e espiritualistas, taxando-os de ilusionistas ou manipuladores. Esses ataques vinham principalmente da comunidade científica, que via o espiritualismo como uma prática anticientífica e uma distração dos avanços reais. Por outro lado, Marriott também encontrou apoio e admiração entre aqueles que buscavam respostas além do mundo material. O espiritualismo se popularizavam, e em sociedades secretas, atraindo inclusive alguns membros da aristocracia e do clero, que viam nas práticas espirituais uma nova compreensão da vida e da morte. Para esses seguidores, Florence Marriott era uma visionária. Uma mulher destemida que ousava explorar e documentar o desconhecido. Ela oferecia esperança e respostas que a ciência da época não podia dar, especialmente para aqueles que estavam de luto ou enfrentando questionamentos existenciais, apesar das dificuldades que enfrentou. Marriott se manteve firme em suas convicções, defendendo o espiritualismo com determinação. Sua coragem em enfrentar o preconceito e a oposição fortaleceu sua imagem pública, transformando-a em uma figura polêmica e, ao mesmo tempo, admirável. Ela continuou a escrever sobre o além e a participar de sessões espíritas, acreditando que sua missão era dar voz aos espíritos, e a verdade que eles traziam, essa resiliência, fez dela não apenas uma escritora, mas uma das figuras mais influentes do movimento espiritualista, disposta a desafiar a sociedade para levar sua mensagem a todos que estivessem dispostos a ouvir. Florence Marriott permanece como um exemplo de resistência e coragem. Ela rompeu com as expectativas de sua época e, com isso, abriu portas para uma visão do mundo que continua a intrigar e fascinar ao desafiar o status quo e se manter fiel às suas crenças. Marriott construiu um legado que ecoa até hoje, inspirando aqueles que buscam entender o que pode existir além do visível. O legado de Florence Marriott é profundo e impactante, deixando marcas tanto no espiritualismo quanto na forma como entendemos o sobrenatural. Suas obras e crenças sobre o além não apenas desafiaram as convenções de sua época, mas também estabeleceram um alicerce duradouro para o movimento espiritualista, inspirando gerações de pensadores, escritores e curiosos a explorar as fronteiras da vida e da morte. Marriott defendia que a alma continuava sua jornada após a morte e que os espíritos mantinham laços com os vivos, trazendo uma mensagem de esperança e propósito para aqueles que, como ela, buscavam respostas além da vida terrena ao longo do século XX. As experiências relatadas por Marriott inspiraram autores e cineastas a explorar temas de comunicação com os mortos em romances, peças e filmes. Sua vida e trabalho foram referenciados em diversas obras que exploravam o sobrenatural, e sua visão singular ajudou a moldar o imaginário popular sobre o outro lado. Obras como O Sexto Sentido, filmes de terror psicológico e até romances góticos contêm ecos da jornada de Marriott e de sua busca pela verdade espiritual. Esses conteúdos frequentemente exploram a relação entre vivos e mortos,
a interferência dos espíritos em nossas vidas e o impacto emocional de um contato do além, temas profundamente influenciados pelas crenças de Mariette. Além de sua influência no entretenimento, Florence Mariette também incentivou estudos mais sérios sobre fenômenos paranormais e mediunidade. Seu trabalho pavimentou o caminho para a criação de sociedades de pesquisas psíquicas, onde estudiosos e cientistas começaram a explorar o sobrenatural com uma abordagem mais metódica, buscando compreender fenômenos que antes eram descartados como ilusões ou fraudes. Até hoje, sua influência pode ser percebida em correntes de pensamento espiritualista e em grupos de estudo sobre a vida após a morte que continuam a buscar respostas para os mistérios que ela se dedicou a desvendar. Mas Hatch moldou a visão moderna de comunicação com o além, estabelecendo a ideia de que o contato com os espíritos é possível e que eles podem ter muito a ensinar aos vivos. Ela transformou essa ideia em uma causa, uma missão espiritual que ainda desperta fascínio e curiosidade graças à sua ousadia. O tema da comunicação com os mortos não apenas sobreviveu às críticas de sua época, mas prosperou, continuando a influenciar aqueles que buscam compreender o que nos espera além desta vida. Florence Mariette permanece como um ícone do espiritualismo, cujo legado é, sem dúvida, um dos mais poderosos na história da busca pela conexão entre o mundo material e o espiritual. Ao final de nossa jornada pela vida e crenças de Florence Mariette, somos confrontados com questões profundas e intrigantes. O que podemos aprender com sua experiência? O que realmente sabemos? A vida após a morte. Será que o além é um lugar distante e inacessível? Ou os espíritos estão entre nós, aguardando apenas um sinal para se comunicar? Mariette acreditava que a morte não é o fim, mas apenas uma transição. Ela nos desafiou a repensar nossas noções sobre o que ocorre após a morte e a considerar que a comunicação com os espíritos é algo possível e real. Mas será que estamos prontos para aceitar isso? Será que nossos olhos estão suficientemente abertos para perceber os sinais de um mundo invisível, mas presente ao nosso redor? Eu convido você a refletir. E se os mortos realmente puderem nos enviar mensagens? E se a vida após a morte for muito mais próxima do que imaginamos? Você acredita que a comunicação com os espíritos é possível? Ou acha que o além é algo totalmente diferente do que nossas mentes podem compreender? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e compartilhe suas próprias experiências ou teorias sobre o sobrenatural. E lembre-se, este tipo de conhecimento raramente fica disponível por muito tempo. Depois desse vídeo, você verá o mundo com outros olhos. O que você acha? O além é um mistério a ser desvendado. Ou talvez, como Mariette nos ensinou a verdade, esteja bem diante de nós, esperando para ser descoberta até o próximo vídeo. E que os espíritos do além a nos guiar em nossa busca por respostas.